e hoje você vai aprender como os ambientes afetam todos os problemas e contribuem também, para esses problemas físicos, emocionais e espirituais. E olha só, você já parou para pensar o quanto que o ambiente ele influencia e ele também afeta os problemas físicos, os problemas emocionais e também os problemas espirituais? Vocês já pararam para pensar nisso? Sabe o que acontece, pessoal? Quando a gente ainda está vendado para uma situação que está acontecendo, digamos assim, parece que vamos passando a todo momento em momentos de estresse. E esses momentos de estresse, mal a gente percebe que eles vão somatizando inúmeros traumas. E esses traumas, eles podem vir não somente a partir do nosso nascimento, quanto também da gestação da nossa mãe e também da história da nossa árvore genealógica. E é devido à história da nossa árvore genealógica que falamos dos sistemas familiares. Porque são memórias que ainda estão ali meio que adormecidas. Aí você vai falar, como assim adormecidas? Sim, são histórias que não foram faladas. Histórias não somente as boas, mas estou falando de histórias difíceis. Histórias que de repente eram muito dolorosas, que se tornaram um segredo. Alguém aqui já parou para pensar nesses segredos? E mal as pessoas entendem. E o bom é que você está aqui porque agora você vai dar uma ampliada no teu olhar. Então a gente começa a ampliar esse olhar, compreendendo que todas aquelas memórias, elas atuam num impacto, Elas fazem um impacto lá atrás que ocasiona um trauma e isso vem passando de geração após geração. Pri, antes de ter entrado para a constelação através de você, eu nunca tinha ouvido falar que os segredos familiares influenciavam as vidas futuras. Exatamente. E por quê, gente? Porque a gente mal percebe o quanto que todas essas histórias do passado, elas foram literalmente uma história, porém esses segredos se tornaram traumas. E dentro desses traumas, eles vêm passando de geração após geração, onde as pessoas deixam de falar aquilo que elas realmente sentiram. Então, por exemplo, foi um luto mal elaborado. Nossa, foi uma mãe que acabou tendo um aborto e, nossa, ela ficou tão triste, mas ela nunca mais falou desse filho. E aí? Para onde foi a dor dessa mãe? Já parou para pensar nisso? São os traumas geracionais, isso mesmo, Ilza. Então, não somente essas mães, elas vão trazendo isso, de uma geração após geração, como um segredo de um luto mal elaborado. Talvez aconteceram histórias que ninguém nunca mais tocou no assunto, por talvez envergonhar a família, ou algo nesse sentido. E a partir daí, as pessoas começaram a falar, contar as histórias, projetava um certo medo, mas não falava porque sentia o tal medo. E esse medo vai passando de geração após geração até chegar a se tornar um trauma, porque a pessoa nasce, ela passa por situações, trauma atrás de trauma de novo, e ela quer tornar isso como um segredo. E aí? As pessoas vão ficar vivendo na dor até quando? Talvez elas pensam que isso é errado. É errado, gente, falar uma dor que sente. É errado falar que ficou triste, que, tá se sentindo mal. Não é errado. Por que esconder isso? Se a gente soubesse, ou graças a Deus vocês estão aqui, porque agora vocês despertam para isso,
que vocês têm essa possibilidade de ampliar o olhar e falar, peraí. Então quer dizer que não é somente a pessoa no aqui e no agora, mas que eu posso despertá-la para ampliar esse olhar, porque de repente aquele tratamento que eu estou fazendo naquela pessoa, talvez está trabalhando somente o mental, mas para onde olha a alma dessa pessoa? Mas para onde ela guardou aquele sentimento, ou para onde foi aquela emoção, e que isso vai fazendo parte do cotidiano dela. Por isso que não dá para tratar só uma coisa. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Então, por exemplo, se você aprende a corrigir o corpo, a mente e a alma, acabou. A pessoa, ela tem uma orientação para a vida dela, porque assim, ela tem uma orientação para a vida dela que ela consegue seguir adiante, livre dessas dores, livre dessas dificuldades, desses medos, desses traumas. Então para pensar quantas e quantas vezes as pessoas falaram assim, eu vou tratar porque eu tenho, um exemplo, eu tenho uma depressão, ou eu tenho uma síndrome do pânico, ou eu tenho doença X. Só que ela está vivendo sempre no mesmo ambiente, ela está vivendo sempre os mesmos conflitos. E aí, como que vai ficar essa pessoa? Se ela chega até você, você a ajuda, mas você ainda não conseguiu ampliar o olhar dela para entender se de repente o próprio sistema familiar dela, o próprio ambiente dela, o próprio dia a dia dela está trazendo uma certa pressão. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, quando a gente amplia e consegue, equilibrar corpo, mente e alma, a nossa vida muda completamente, a vida da pessoa muda completamente, a gente se transforma. É como se a gente aprendesse a desviar, a caminhar ali, traçar um caminho que a gente fala, que até então a gente pensava assim, eu achei que eu ia demorar anos vivendo essa dor, eu vivi anos com isso, eu achava até que era normal, ou que meu destino era ser infeliz, e pelo amor de Deus, ninguém nasceu para ser infeliz. Todos nós nascemos porque temos algo muito importante a realizar aqui no mundo. E um depende do outro. Se a gente vê que o outro está bem, que o outro está conseguindo, perfeito, significa que ele está alinhado. Corpo, mente e alma. Agora, se a pessoa peraí, eu preciso entender, será que são segredos que ela vem carregando? Quais são os segredos que estão acontecendo dentro dessa pessoa? Onde que está a própria espiritualidade dela? Será que ela está emaranhada nessa história transgeracional da árvore genealógica, do sistema familiar dela? Por isso que ela repete um trauma? Ou de repente você para e fala assim, será que ela guarda esse segredo e esse segredo foi transbordando dentro dela de dor que se transformou talvez numa doença? Porque quando a pessoa consegue identificar onde que está a origem desse trauma e ela consegue dar um novo sentido para isso, ela literalmente se liberta e traz grandes mudanças. Então, por exemplo, tem a Adriele, que é uma das terapeutas MOS. Ela está fazendo um trabalho assim maravilhoso. Será que a Adriele está aqui? A Adriele, ela entrou no MOS e ela tinha problema, inclusive ela falou ontem, ela tinha problema com asma e ela tinha problema também com alergia. Mas depois que ela começou a entender sobre esses segredos familiares, ela falou, gente, aí ela entendeu como fazia todos esses movimentos, porque é claro, são movimentos profundos que pegam lá na nossa alma, lá na nossa energia, sabe? No fundo da nossa alma. Enfim, o que aconteceu? Ela não tem asma mais. Gente, isso não é incrível? A pessoa conseguir respirar, ela tá dizendo o quê? Sim pra vida. Ela tá dizendo sim pra tudo aquilo que representou e que ela não precisa mais trazer segredos. E que ela pode fazer algo de melhor. E o que ela faz hoje? Ela faz os atendimentos, aplicando ali a orientação sistêmica, que é o método de orientação sistêmica.
Então é sempre sobre isso, sobre a gente conseguir entender como a gente consegue equilibrar tudo isso, porque nós precisamos trazer isso para dentro da nossa mente. As pessoas precisam disso. Porque quando ela chega até você, às vezes ela não quer uma aula. Sabe o que ela quer? Ela quer simplesmente resolver o problema que ela está vivendo. Pode ser uma doença no próprio físico. Pode ser uma doença psicossomática, problema, um transtorno. Ou pode ser algo que dói lá no fundo da alma. São muitas consciências, isso mesmo, Gabriela. Agora imagina só, para você nascer hoje, precisaram de milhares de pessoas, fora os seus pais, fora os seus avós, fora os seus bisavós. De trisavós nós temos quantos? Um monte. Agora você imagina o quanto que a vida ela não veio seguindo adiante nos trancos e barrancos, e as pessoas vieram fazendo o quê? Da forma como dava. Ah, dá para viver assim, então eu vou viver assim. E mal elas perceberam que às vezes aqueles segredos familiares, eles também vieram ressoando na alma da pessoa, ressoando no corpo dela, nas memórias celulares. E com isso, ela vai passando pelas dores muito semelhantes das dores da família. Só que quando ela chega até você, se a gente fica... Ela só está transbordando, é como se a gente olhasse o topo de um iceberg, a ponta de um iceberg. A gente precisa entender o que está por trás disso tudo. Os segredos da família. Então, aqueles segredos, lutos mal elaborados, talvez filhos fora de casamento, talvez abortos provocados, abortos espontâneos, histórias de pessoas que de repente nunca mais foi citado. Talvez um assassinato, talvez guerra. Então você para e fala assim, meu Deus, quantas e quantas dores, por que eles esconderam isso? O que eles passaram de verdade? E que hoje essa pessoa também reproduz. Então é justamente por isso, alinhar o corpo, a mente e a alma faz com que a pessoa ela siga o próprio destino. Ela não precisa parar a vida dela para ela ir lá atrás, para ela querer talvez assumir função do pai, função da mãe. Talvez por um momento isso foi muito necessário, mas hoje a pessoa ela pode estar livre para seguir adiante. Mas como que ela fica livre? Na hora que ela consegue entender onde que está a origem disso, de onde surgiu, de que momento surgiu. Por exemplo, tem a Rosemary de Tubarão, terapeuta Moss também, maravilhosa. Ela conta cada história e olha que interessante, ela sofria, e eu digo que sofria porque hoje ela não sofre mais. Ela sofria de dores de fibromialgia. E aí depois que ela começou a entender de onde começou a desencadear essa fibromialgia, ela não sente mais essas dores. Claro, ela aprendeu a entender que isso estava fazendo parte da própria evolução dela. Exatamente, Márcia. Histórias de abuso, de escassez, de roubo, de assassinato, são tantas dores. Enfim, aqui a Rosemary, sede de aprender, exatamente. E aí, o que ela me fala? Ela chega pra mim e fala assim, Pri, e me fala se isso é coincidência, se a alma dela não sabia do lugar dessas crianças. Olha só que ela me falou e eu vi hoje isso. Conversei com ela hoje no direct. Ela falou assim, Pri, eu descobri, né, na constelação que minha mãe teve 2 abortos. Ok? Incluí meus irmãos, reconheci o lugar deles. Nossa, mas assim, isso estava também relacionado ao quê? À fibromialgia. Até aí, beleza? Trabalhamos questões que estavam ali também envolvidas na própria história dela,
dos quais haviam ocasionado traumas, e esses traumas eles transformam no que dentro de uma pessoa? Constelações. Aí você vai falar constelação familiar? Não, eu já estou falando das constelações de Hammer, mas calma, que uma hora você vai entender melhor sobre isso. Enfim, ela conseguiu trabalhar essa questão do campo sistêmico familiar dela, que era um segredo, uma dor, um luto mal elaborado da mamãe. E ela conseguiu trabalhar essa dor que estava ocasionando por causa, né, também da fibromialgia. Então, várias histórias que eram até mesmo segredos para ela até então. Depois que ela descobriu, ela falou: nossa, que beleza, tô melhor. Só que aí ela melhorou ainda mais. Ela me contou aqui agora há pouco, falando assim: Pri, fui conversar com a minha mãe para saber qual era o nome dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eram aqueles abortos que minha mãe não tinha me falado. E aí a mãe dela falou: filha, realmente tive os 2 abortos. E é o seguinte, eu ia colocar o nome, ela chama Rosemary Terezinha Machado, o nome da aluna, da terapeuta moça. Ela falou: então, eu ia colocar o nome da sua primeira irmã de Rosemary Terezinha Machado. Só que aí a sua primeira irmã acabou, né, sendo abortada. E aí foi ela, é isso mesmo, Rosemary? Aí depois veio a segunda irmã. Quando a segunda irmã nasceu, ela ficou por um tempo e depois ela morreu. Qual o nome que essa segunda irmã recebeu? Rosemary Terezinha Machado. Então, aos trancos e barrancos, imagina a dor dessa mãe e a dor desse pai. Aqui, ó, Rosemary, sempre. Então, imagina a dor dessa mãe e desse pai. O luto mal elaborado. Ah lá, o sonho do meu pai. Então, o que aconteceu? A mamãe dela engravidou mais uma vez. E aí, quem chegou? Rosemary Terezinha Machado. Então, a Rosemary foi crescendo, passando, sentindo um vazio. É isso ou não é, Rosemary? A vida inteira falando: eu preciso, eu vou viver, eu não vim a passeio. Olha as coisas que ela falava: eu não vim a passeio, eu lembro muito disso. Ah lá, porque eu queria homenagear a Mary Terezinha do Teixeirinha. Olha que legal. E aí, ela passou por dores. Ela sentia uma dor lá no fundo da alma, que mal ela sabia de onde que vinha. E tudo isso transbordando na vida dela através de dores. Dores que se somatizaram e saíram ali no corpo. Vocês estão conseguindo seguir aqui comigo, gente? Vocês estão conseguindo perceber o tanto que é libertador quando a gente consegue compreender sobre toda essa visão sistêmica? Quando a gente entende sobre toda essa árvore genealógica. Aqui, ó, eu tinha depressão e dor de ficar na cama. Gente, a Rosemary, ela ficava de cama. E hoje, você tá de que jeito, Rosemary? A Rosemary tá transbordando, saiu da cama, ela não traz mais aquelas dores da fibromialgia. Hoje ela entende o que a fibromialgia estava querendo mostrar, porque as doenças, elas não aparecem por acaso. As doenças, elas mostram situações de clã familiar, de árvore genealógica, de segredos de família. E quando a gente consegue entender e alinhar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, tudo se transforma. A gente pode ajustar o nosso olhar para transbordar tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. Que é justamente isso que a Rosemary faz hoje. É libertador, não é, Dorcas? É libertador. Isso é muito lindo, pessoal. Mas por quê? A gente precisa...
Sabe, a gente faltou um conhecimento que, sei lá, foi ficando lá atrás por instinto de sobrevivência. E hoje no dia a dia, a gente tem essa possibilidade de mudar a frequência, a nossa frequência espiritual. Cada um se conecta ao Criador da forma que achar melhor. Não acredito no Criador, eu acredito na biologia. Cara, você tem muito mais fé que nós todos juntos. Você acredita muito mais ali na ciência, sabe? E tá tudo certo, porque ali dá pra gente perceber que existe um amor de um Criador também, que movimenta tudo e todos. Então a gente começa a entender que dentro disso tudo, não importa a forma, mas desde que nós consigamos olhar para essa parte dessa espiritualidade que nos impulsiona para seguirmos adiante e entendendo que, por exemplo, mesmo que você está elevando aí internamente, se conectando à tua alma, mas se você vive sempre dentro de um meio em que você não se transforma, as pessoas ao redor, elas vão continuar nos forçando a melhorar, porque elas não vão mudar. E a gente também precisa mudar. Nenhuma fruta cai longe do pé. Por quê? Porque a gente nasce numa família, porque é justamente o lugar certo que a gente tem a possibilidade de aprender, de fazer diferente do que foi. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim: ah, mas a minha mãe, mas o meu pai quer viver na lamentação. Para vocês que querem viver na lamentação, ok, continua vivendo na lamentação. Tá fazendo mal, sabe para quem? Somente para você, tá? Pri, mas eu já entendi e eu saí desse lugar, beleza, é a partir daqui em diante que nós vamos seguir juntos. Por quê? A lamentação, a mágoa, ela vai continuar fazendo com que as pessoas ao redor, elas se sintam afetadas, porque a gente vai agindo inconscientemente de uma forma onde o nosso próprio piloto automático, e agora eu estou falando aqui de neurociência, nosso próprio piloto automático, ele vai agindo da mesma forma. Como disse uma vez Einstein, eu adoro, falei da frase dele ontem, falarei novamente. Einstein mesmo dizia: insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se você não ajusta, se as pessoas não ajustam internamente, como que elas vão conseguir mudar algo dentro delas? Exige humildade, exige amor. Ai, Priscila, porque eu venho de um lugar onde as pessoas me batiam e não sei o que, porque as pessoas judiavam de mim, porque meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Parabéns para você, você tem muito amor e você foi chamado para fazer diferente. Agora, cabe a você escolher, você quer realmente fazer diferente ou você vai continuar escolhendo ali, jogar culpa e falar assim: eu só sou assim por causa do meu pai e da minha mãe. Tá na hora de libertar disso. Tá na hora da turma sair do trauma, do medo, do drama. São segredos. Se você passou, com certeza mais pessoas da tua família passaram. Pri, mas são os meus clientes. Com certeza não é somente teu cliente, mais pessoas da família dele passaram. Priscila, eu fui abusada. São coisas que as pessoas chegam até mim e falam durante os atendimentos. Quando eu vou olhar na própria ancestralidade, não é somente ela, tem mãe, tem pai, tem irmão, tem inúmeras outras pessoas. Elas estão denunciando através de uma dor, sistemas familiares doentes, onde estão pedindo para que a gente possa mudar, para que a gente possa fazer diferente. Ai, mas ninguém vai mudar. Eu tenho que te falar uma coisa: cada pessoa tem uma forma de seguir o próprio caminho e o próprio destino. Então nós podemos escolher ampliar o nosso olhar e entender que existe tudo isso por trás, todos esses segredos que foram velados
dores que foram veladas, segredos de algo que foi vergonhoso, de algo que foi humilhante. Isso vai continuar transbordando de geração após geração. Só que você pode perceber, assim como aconteceu deixa eu lembrar aqui, gente, foram com tantos alunos, além da Rosemary, nossa, foram tantos alunos, eles começaram a trazer esse entendimento e conseguiram começar a se alinhar internamente, começaram a libertar os próprios filhos das dores. Não somente isso, mas também ajudando outras pessoas a seguir o destino delas mesmo, sem precisar carregar aquelas dores do passado. É libertador.